tema do nosso estudo nessa manhã é entrando pela fé nesta graça. Entrando pela fé nesta graça. Como eu tenho dito, nós somos convidados a entrar pela fé na graça de Deus. Não existe outra forma. Como é que eu entro? Uma pessoa me perguntou outra vez, num dos vídeos do TikTok, a pessoa me perguntou, eu postei um vídeo lá falando sobre o pensamento de Deus, e a pessoa perguntou, como é que eu faço para entender a mente de Deus? Eu falei, só tem uma maneira. Primeiro, você tem que nascer de novo, não tem jeito. Não tem como você entender a mente de Deus se você não nascer de novo. Entender os pensamentos de Deus. E aí alguém vai dizer assim, mas Paulo diz lá que quem compreendeu a mente do Senhor? Sim, mas a Bíblia também diz que todas as coisas que Deus tem preparado, que são ocultas, que foram ocultas para todos durante séculos e séculos, para nós é revelado através do Espírito. Então, como é que nós entendemos o pensamento do Senhor? Como é que nós entendemos a mente do Senhor? Tem que ser pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos dá entendimento. E nós precisamos ler a palavra, irmãos. A verdade é que nós, falando em português claro, muitas vezes a gente tem preguiça. Essa é a verdade. Preguiça. Não é? De parar ali uma meia horinha que seja para você ler a Bíblia. Você para 2, 3 horas para ver um filme, mas não para meia hora para ler a Bíblia. Tem muita gente que de manhã ainda tem aquela caixinha de promessa, aí vai lá, arranca uma promessa ali, um versículozinho, como se fosse um biscoito da sorte, né? Só que caixinha de promessa não é biscoito da sorte, né? Que traz ali isso aqui, o Senhor, nem horóscopo, não é horóscopo. Então o que a gente realmente precisa fazer é ter contato com a palavra de Deus, e quando a gente tem contato com a palavra de Deus, a gente cresce, a gente cresce, a gente entende a mente de Deus. Então vamos lá, entrando nesta graça, entrando pela fé nesta graça. O versículo que nós vamos ler primeiro é Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 e versículo 2. Mas antes disso, por que eu estou falando sobre isso? E vou continuar falando sobre isso. Ainda vejo, em muitos lugares, uma carência muito grande do Evangelho da graça de Deus. Sabe, especialmente no nosso país, as bases do Evangelho no nosso país que foram lançado um Evangelho misturado, um Evangelho que mistura lei e graça, um Evangelho que diz que você tem que merecer a bênção de Deus, ou seja, você tem que fazer por onde. Tem gente que até acrescenta esse versículo na Bíblia, faça por onde que eu te ajudarei, não está escrito isso lá? Eu não sei aonde. Eu não sei onde está escrito isso na Bíblia. Faça por onde que eu te ajudarei. Eu nunca vi isso, né? Nem Deus ajuda quem cedo madruga. Eu também não vi isso na Bíblia. Está entendendo? Então, a verdade é que a gente começa a desenvolver pensamentos e que estão na nossa cabeça e, infelizmente, irmãos, estão na nossa maneira de pensar. Quer ver? Quem nunca disse para uma criança, olha, papai do céu está vendo, você está fazendo de errado. Quem nunca falou isso? O que é isso? É você colocando uma raiz de condenação na cabeça da criança. Se você tem que repreender uma criança, repreenda você. Não coloca Deus no meio, não. É você que não quer que ela faça isso, aquilo é errado, explica para ela que é errado, né? Se merecer uma chinelada, é com você mesmo. Agora não pode dar chinelada, porque agora vai até preso se der uma chinelada no filho. Tá bom. Então, a verdade fale você, não coloca Deus, não. Tem gente que ainda coloca o pastor. Quando chegar na igreja, eu vou falar pastor, isso que você está falando. Gente, o que eu já vi de criança olhando torto, com medo de mim, e eu sem saber o que está acontecendo, por quê? Porque o pai ou a mãe fala assim, vou falar isso para o pastor que tu está fazendo. Aí o pastor nem sabe, a criança fica com medo do pastor, porque o pai falou lá que vai falar para o pastor. Então não faça isso. Se você tem que corrigir seu filho, assuma a responsabilidade. Sou eu que não quero que você faça. Eu não quero que você faça, eu não quero que você vá, eu não quero isso, e pronto, né? Mas essa cultura está na nossa cabeça de quê? De que você só recebe se merecer.
Se fosse assim, irmãos, ninguém iria receber nada. Se você acompanhou o estudo de sexta-feira, se você assistiu o estudo de sexta-feira, você viu. Se não assistiu, aconselho a assistir. Está aí no YouTube, é só clicar lá, o estudo de número 41, e você vai ver. Acabe era rei de Israel. A Bíblia diz que não teve um rei mais iníquo que ele, que fez tudo o que era de errado diante dos olhos do Senhor. Mas quando o Ben-Hadad, rei da Síria, quis invadir Samaria, Deus defendeu o seu povo, apesar de Acabe não merecer, apesar de Acabe adorar a Baal, apesar de Acabe instituir o culto idólatra por todo o lado de Israel, Deus ajudou. Porque Acabe merecia? Não, porque ele disse que ajudaria. Então a Bíblia diz, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Vai falar assim, olha, em Cristo todos os seus pecados são perdoados. Então Deus vai fazer, se Ele perdoou, perdoou, não tem essa história. Olha só, Romanos 5, 1 e 2 diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, tudo é pela fé. Quando Deus fala isso a Abacuque lá no Antigo Testamento, porque Abacuque estava passando por situações difíceis mesmo, de escassez, de fome, de guerra, de uma série de coisas acontecendo, e Abacuque pergunta ao Senhor, e Deus vai dando explicações a Abacuque, mas chega um ponto, irmãos, que não tem mais explicação. Já chegou a esse ponto? Que não tem mais explicação? Eu já cheguei. A gente quer ficar explicando tudo. Ah, por que aconteceu isso? Ah, por causa disso, disso. Ah, por que aconteceu aquilo? Ah, por causa daquilo. E por que é isso? Ah, isso aconteceu por causa disso. Porque a gente quer explicar tudo. Mas chega um momento que a explicação que Deus dá e a resposta que Deus dá para nós é: o justo viverá pela fé. Essa é a explicação. Como é que essa eu viva pela fé? Creia que eu estou no controle, creia que eu estou cuidando da situação, mesmo você não entendendo, mesmo você não vendo, mesmo você não sabendo, mesmo você não tendo a menor noção do que está acontecendo, viva pela fé. Então a nossa vida, irmãos, é tudo pela fé. Tudo pela fé. Sabe, nós costumamos pregar que Jesus é o nosso tudo, que através do seu sacrifício nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Isso está no passado, né? Fomos abençoados, né? Não seremos abençoados, mas fomos abençoados, isso já aconteceu, né? Então, se isso já aconteceu, eu preciso crer que Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Eu creio, em nome de Jesus. E Paulo escrevendo aqui, ele diz que nós temos entrada a esta graça. Infelizmente, muita gente não quer entrar nessa graça. Não quer entrar por não conhecer. Eu não sei, talvez tenha alguém assistindo na internet que está assistindo pela primeira vez a minha pregação. Pode ser que tenha, pode ser que não. Pode ser que alguém vá assistir e vá assistir pela primeira vez e nunca tenha assistido. E tudo que a pessoa tenha ouvido é: olha, você precisa fazer um sacrifício, olha, você precisa se esforçar, olha, você precisa, para você receber isso, você precisa... Irmãos, Jesus fala assim: estes sinais seguirão aos que creem.
esses sinais seguirão aos que creem. Ele não diz, esses sinais seguirão aos que pagarem o preço. Esses sinais seguirão aos que se esforçarem. Esses sinais seguirão aos que tentarem ao máximo ficar firmes. Não, ele diz, esses sinais vão seguir aos que creem. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que Deus quer purificar a nossa fé. Eu realmente sinto isso, que Deus quer purificar a nossa fé. E você, nesse ministério, precisa entender isso. Deus quer nos levar a confiar nele e somente nele. Essa é uma das coisas mais difíceis, irmãos. Deus releva, sabe? Às vezes nós temos uma caída, não confiamos nele totalmente, né? Nós ainda pensamos, será que se eu fizer isso? A gente ainda faz isso e Deus releva, mas o pensamento de Deus é nos levar a confiar nele totalmente, independente de qualquer coisa que a gente faça, independente de qualquer coisa que a gente pense. Então Paulo diz, olha, essa graça é pela fé, é totalmente pela fé nós somos justificados, pela fé nós somos reconciliados, pela fé nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, pela fé. Olha o versículo 3, e não somente isto, tem mais, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, não é somente isso, eu nunca vi, irmãos, pode ser que tenha, não sei, a internet é vasta, o mundo é vasto, mas eu nunca vi uma mensagem com ênfase em se gloriar nas tribulações. Toda mensagem que eu ouço é para você sair da tribulação, não é verdade? Sair do problema. Olha, em nome de Jesus você vai sair desse problema. A gente prega isso, né? Em nome de Jesus você vai sair, em nome de Jesus você vai ser curado, em nome de Jesus você vai sair do problema. Sempre isso. Mas eu nunca vejo uma mensagem para dizer, olha, se glorie na tribulação. Está passando tribulação? Dá glória a Deus, aleluia. Não, pastor, não é para dar glória a Deus, não. É para o senhor orar por mim, para me tirar desse negócio. Se alguém vier e falar, pastor, estou passando esse problema, eu falo assim, glória a Deus, meu irmão. Que isso, pastor? Que glória a Deus? Está uma luta lá em casa, como é que o senhor fala glória a Deus? Ué, mas a Bíblia não fala para a gente se gloriar nas tribulações? É para se gloriar nas tribulações, por quê? Porque a tribulação produz paciência. Paciência, e é um ciclo, tá? A paciência também produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, aleluia. Irmãos, sabe por que muitas vezes nós estamos metidos em confusão, ou a nossa mente se encontra confusa? Porque nós estamos sempre querendo abortar a tribulação, a gente sempre quer lançar fora a tribulação. Esse negócio de tribulação, está muito atribulado. Paciência. Paciência. O resultado dessa tribulação na sua vida vai ser paciência. E o resultado da paciência vai ser experiência. E o resultado da experiência vai ser perseverança, esperança. E essa esperança não vai trazer confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Essa é a nossa certeza, esse é o que nos assegura que a tribulação não vai nos destruir. Houve um tempo da minha vida que eu pensava, olhava para as dificuldades, estava passando muitas dificuldades, e eu pensava assim, Deus, o que isso está me melhorando? Eu pensava, várias vezes já tinha orado, faz anos isso. Não é agora não, tá, irmãos? Porque a gente pensa assim, que é o ministério. Não, muito pelo contrário. Esses são os momentos mais tranquilos da minha vida, de respeito à tribulação. Não que eu não passe tribulação,
Eu tive Covid, fui internado, mas nada disso se compara com outros momentos da minha vida em que eu vivi muita tribulação, né? Tendo tudo, tendo um templo lotado e passando tribulação, e orando a Deus e perguntando: Deus, por que isso está me melhorando? O que isso está causando na minha vida? Mas hoje, graças a Deus, eu vi a luz, graças a Deus eu vi a graça de Deus, e hoje mesmo passando dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta, né, na obra de Deus, no ministério, seja lá o que for, irmãos, hoje eu entendo perfeitamente que tudo o que Deus faz na nossa vida nos melhora, nos aperfeiçoa. Eu posso até não gostar, irmãos, como existem comidas que eu não gosto, mas eu como porque faz bem. É assim, né? Então a tribulação também tem coisa. Há um equívoco na fala de Jó, mas há uma lógica. Quando a mulher de Jó fala para Jó: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí ele fala assim: não, como é que pode? Eu recebi o bem da mão de Deus e não vou receber o mal? Ele está equivocado, porque não é Deus que está trazendo o mal sobre ele, mas há uma lógica nisso. Como é que você só quer receber bênção e não quer passar no processo? Como? Jesus fala: vai receber 100 vezes mais com perseguições. Ou seja, as perseguições vão vir, as lutas vão vir, elas fazem parte do pacote, vem tudo junto. Por quê? Porque a gente está nesse mundo. Não quer dizer que venha de Deus, mas aí a gente fica feliz quando é abençoado e berra e chora muito quando está em tribulação. Mas a tribulação, ela tem um ponto principal na nossa vida. Sabe, irmãos, a melhor forma de aguentar na tribulação, sabe o que é? É estar na presença de Deus. É estar na presença de Deus. Muitos lugares estão reabrindo. Já voltaram a fazer festas, né? Salão de festa está funcionando, estádio de futebol está funcionando, e as pessoas estão indo e eles estão reabrindo, mesmo tendo ainda um número grande de pessoas morrendo por Covid, mesmo tendo ainda tudo isso. E por que eles estão fazendo isso? Se ainda os números não diminuíram o suficiente, se ainda não foi todo mundo vacinado, por que eles estão fazendo isso? Por uma razão muito simples, que deveriam ter pensado isso desde o início, quando começou a pandemia. Não tem como ficar em casa com as contas amontoando. Não tem como. Quem é milionário, que pode se trancar numa mansão de luxo lá e pedir tudo pela internet, está ótimo. Mas nós, réis mortais, nós temos que trabalhar. Se não trabalhar, não come. Se não trabalhar, mas se pode morrer de Covid, mas pode morrer de fome também. Então, por essa razão, hoje as coisas estão reabrindo. Porque as pessoas, gasolina está quase R$7, né? O gás de cozinha R$130 um botijão. Essa conta está vindo, como foi dito que viria, e está vindo. E agora, quem vai pagar? Somos nós sempre. Então, por essa razão é que as coisas estão reabrindo. Aí eu penso, se as pessoas estão indo trabalhar, teve gente que nunca parou de trabalhar, mesmo na pandemia. Se as pessoas estão indo trabalhar porque precisam comer, precisam viver, isso é justo, tem que trabalhar, não tem como. Se as pessoas têm que trabalhar, se até os governadores estão entendendo que tem que abrir, porque senão vai falir tudo, e eu digo para vocês, irmãos, eu não falo de política, não é minha intenção, não falo mesmo, mas uma coisa a gente tem que entender. Eu penso que só estão reabrindo as coisas porque a riqueza dos ricos está ameaçada. Só por isso. Não pense você que está reabrindo porque o povo precisa trabalhar, não é isso. É porque de alguma forma a riqueza dos ricos está ameaçada. Sabe por quê? Porque o rico
ele precisa do pobre para trabalhar. Quem vai limpar a casa deles? Quem vai catar o lixo? Quem vai pintar? Quem vai consertar o telhado deles? Quem vai cortar a grama do quintal deles? Quem vai fazer essas coisas todas? Então, porque as riquezas deles estão ameaçadas, aí tem que botar todo mundo para a rua. Vamos voltar, porque senão a coisa complica. E aí eu fico pensando, irmãos, se no mundo natural as pessoas percebem isso, será que na vida espiritual a gente não vai perceber? Você sabe o prejuízo espiritual que foi causado na vida das pessoas por não se reunirem? A Bíblia fala assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E esses alguns que fizeram isso acabaram desviando na fé. O deixar de congregar, eu sei que tem uma gente aí que não sabe nada de Bíblia e que na verdade só é usada pelo diabo para destruir a igreja. E que diz aí, não precisa estar na igreja, não precisa ter pastor, não precisa de nada disso, que isso tudo é religiosidade. Não, irmãos, Deus criou o ser humano como um ser social. Deus criou o ser humano, colocou lá o homem e falou: olha, não é bom que ele fique sozinho, tem que criar uma mulher. O ser humano precisa se relacionar. Deus criou a igreja porque os irmãos precisam ter comunhão. Se não, fica um para cada canto, não é isso. Então, o prejuízo espiritual que esse tempo de afastamento das pessoas não irem à igreja causou é muito grande. E eu falo para aqueles que estão ouvindo em casa, cuidem da sua vida, cuidado. Porque pode ser que você não consiga voltar para a igreja. Por quê? Porque o diabo pegou numa marapuca e agora, eu até ia, mas aí choveu. Eu até ia, mas, gente, fiquei tão cansado essa semana. Eu até ia, mas, mês que vem eu vou. Eu até ia. É um montão de desculpa que a gente dá, porque vírus não é mais, irmãos. Do jeito que as coisas estão abertas aí, sempre tiveram, do jeito que as pessoas andam de ônibus para cima e para baixo, do jeito que as pessoas pegam um trem lá no Rio de Janeiro, do jeito que as pessoas... Vírus não é mais. Agora é um vírus que está corroendo a fé das pessoas. É um vírus na fé que Satanás colocou, e aí o povo não vem à igreja. O povo não vai à igreja. Não precisa não. E uma vez no mês está bom, né? E uma vez, eu já fui de manhã, não vou à noite. Eu já fui de noite, não vou de manhã. Eu já fui domingo, não vou quarta. Eu já fui quarta, não vou no domingo. É isso que a gente está vivendo. Agora, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque Satanás está fazendo isso. Agora, as festas, as pessoas estão indo. Mercado, ninguém deixou de ir no mercado. Banco, para receber lá o auxílio, ninguém deixa de ir. Ninguém deixa. Então, isso é muito sério, irmãos. Eu estou falando isso porque é sério. Chega, acabou. É hora de voltar para a igreja. Mas outra coisa, eu peguei, Simone pegou, as crianças pegaram, outras pessoas aqui pegaram Covid. Mas sabe o que acontece, irmãos? Eu tenho certeza que não foi aqui que a gente pegou. Eu sei que outras pessoas pegaram em outros lugares. Aconteceu de ser na mesma época, mas na mesma época muitas pessoas pegaram em todos os lugares. E muita gente pegou que nem aqui veio. Então não tem nada a ver isso de, eu fui na igreja e peguei Covid. Não, você não pegou Covid na igreja. Você trabalha a semana inteira. Você vai para não sei aonde, qualquer canto. Aí foi um dia na igreja, pegou na igreja? Pelo amor de Deus, irmãos. Você pode ter trazido para a igreja, agora pegar na igreja você não pegou. Não é possível. Então as pessoas precisam ter consciência. O risco que estão correndo é de não se levantarem mais. Então precisa olhar isso e tomar um jeito
e voltar para a igreja. Estou falando só daqui não, estou falando em todos os lugares, porque eu passo aqui na rua, lá na minha rua mesmo tem igreja, eu vejo lá, antes do estacionamento ficava lotado, agora tem meia dúzia de carro lá. Só aqueles os velhinhos lá que não deixam de ir para a igreja, aquele pessoal, é isso que eu acho engraçado, os velhinhos são do grupo de risco, mas eles não deixam de ir para a igreja não, eles estão lá. Aí os jovens, gente forte, que não tem nada, que não tem problema nenhum, eu não vou não, né, porque é muito perigoso eu ir para a igreja. Eu vejo lá aquelas vovozinhas de casaquinho, com a Bíblia debaixo do braço, vai andando todo domingo, chega lá na igreja cedo, fica até o final, não tem problema nenhum. Deus guarda, irmãos. E se não guardar dessa doença, a gente vai para a glória também, vou fazer o quê? Não é verdade? Agora, ninguém fica sem trabalhar, porque não dá para ficar sem trabalhar. Agora, a minha necessidade, a necessidade da minha alma é tão grande como a necessidade de comer. Eu preciso também me alimentar. Olha o versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém quisesse morrer, ou ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é a maior bênção que uma pessoa pode receber na vida? Eu creio que é a salvação da sua alma, não é verdade? Porque a gente pode ter tudo, o próprio Jesus fala isso, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A nossa alma é o bem mais precioso que nós temos, irmãos. A gente pode não ter nada na vida, mas se a gente tem a salvação da nossa alma, nós estamos bem, porque é isso que realmente importa, porque uma eternidade sem Deus não vai ser nada fácil. Então, o que a Bíblia diz aqui? A Bíblia diz que quando nós ainda éramos ímpios, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos indignos, nós não tínhamos feito nada para merecer, a Bíblia fala que Jesus morreu por nós. E aí eu te pergunto, se a bênção da salvação, que é a maior bênção que uma pessoa pode receber, ela recebe sem fazer nada? Nós recebemos sem fazer nada? É isso que Paulo está dizendo. Se ele deu Jesus Cristo, como é que ele não vai dar todas as outras coisas? Como é que ele não vai dar todas as outras coisas? Ele vai dar todas as outras coisas. Ele vai dar todas as outras coisas. Aleluia. Versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Não, se quando nós éramos pecadores, a matemática é muito simples, se quando nós éramos pecadores, nós éramos inimigos, Deus enviou seu Filho para morrer por nós, e nós fomos abençoados pela sua morte, e agora que nós já fomos reconciliados, e agora que nós já servimos a Deus, é por isso que eu falo, sabe, quantas vezes nós vemos mensagem onde as pessoas só descem o cajado no povo e desce o malho na igreja e fala que vocês não prestam, vocês são um bando de sem vergonha, que vocês não sei o que, fala aquele negócio todo. Eu já vi, irmãos, em reuniões em que o líder esculacha os crentes como se os crentes fossem pior do que os ímpios do mundo. E aí eu fico pensando, há uma mensagem diferente para nós, irmãos. Há uma mensagem diferente para nós. Qual é a mensagem diferente para nós? Olha só, eu agora não estou mais naquele estado de rebeldia, sem reconciliação com Deus. Não estou mais. Eu sou de Jesus, eu já sou dele. O que eu recebo agora? Eu recebo a graça dele. Agora mais promessas, mais bênçãos, mais coisas eu recebo de Deus, porque agora eu já estou reconciliado com ele.
Mas o que a gente vê na prática é o contrário. A pessoa recebe Jesus e nego toma mais julgo em cima dele, mais julgo em cima dele, mais julgo em cima dele. Ah, pastor, mas o senhor mesmo agora fez uma exortação aí, ó, do pessoal voltar para a igreja, o pessoal ir para a igreja. Irmãos, exortação para o crescimento é uma coisa, exortação para jogar a pessoa no chão e pisar na pessoa é outra. Avisar você do perigo que você está correndo é uma coisa. Nós estamos correndo. Nós estamos correndo. E não é só aqui não, irmãos, isso é no mundo todo, tá? Isso é no mundo todo. Há um risco à fé no mundo todo. Não que isso vá acabar, eu não creio de forma alguma que a fé em Jesus Cristo vai acabar, mas como eu não sou responsável pelo mundo todo, eu só sou responsável pela minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida, não é verdade? E cada um de nós, cada um é responsável só pela sua vida. Deus cuida do mundo todo, né, e da minha vida, e eu sou responsável também pela minha vida. Então, em nome de Jesus, quando a gente fala isso, a gente não fala para repreender ou envergonhar ninguém, não. É porque a gente está vendo realmente isso acontecer, é um risco que as pessoas estão correndo. Você coloca trabalho na frente da casa de Deus, eu volto a dizer, pode trabalhar, tem que trabalhar. Mas tem pessoas, você está trabalhando todos os dias? Não tem um dia que você possa vir à casa de Deus? É isso? Não tem um horário? Você trabalha das 6 da manhã à meia-noite e não vem nenhum dia que você possa vir à casa de Deus? Sábado, domingo, feriado, dia santo, todo dia. É assim mesmo? Tome muito cuidado. Porque eu, como pastor, eu nunca vou brigar. Se eu mandar uma mensagem, vai ser perguntando se está tudo bem. Mas eu nunca vou brigar. Ah, você não está vindo. Tem pastores que fazem isso. Eu nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso. Ah, porque você não está vindo. Por que você não está vindo? Tem pastor que faz isso. Eu nunca vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu aprendi há muito tempo atrás que você só briga com as pessoas para trabalhar. Para comer, não. É verdade? Para trabalhar você briga, agora para comer você não briga não. E aqui nós estamos nos alimentando. Embora haja um trabalho, irmãos, não há nada mais prazeroso do que trabalhar na obra de Deus, na casa de Deus. Nós estamos, na verdade, nos alimentando aqui. É um prazer nós estar na casa de Deus. Para mim não é uma obrigação. Tenho que ir para a igreja. Não é um prazer ver os irmãos, estar com os irmãos, falar com os irmãos, sabe? Quando a gente prepara alguma programação especial, então, que tem aquela movimentação toda, né? Tudo isso é maravilhoso, irmãos. Tudo isso faz bem para nós. Então, quem acha que isso é um peso? Eu me lembro uma vez, né, no Ministério de Louvor, no pastorado anterior, né, onde a gente levava para as pessoas, falava assim, poxa gente, a gente leu um livro muito bom, que ajudou muito a gente sempre trazia, e a gente falou, vamos colocar assim, para incentivar, irmãos, porque a gente sabe que não é prática, as pessoas, tem gente que não tem prática de ler, e naqueles períodos, quanta gente começou a ler, começou a gostar, aí a gente trazia, olha só gente, tem esse livro aqui, que é muito bom, para a gente crescer como ministério, vamos ler isso no ministério, e muita gente foi abençoada, muita gente começou a ler ali mais, e cresceu ali, mas infelizmente tem sempre alguém, né? Tem sempre alguém também que, eu não aguento mais esse julgo, porque eu estou querendo que você cresça. Infelizmente tem gente que não quer crescer. Infelizmente você aponta o caminho, é assim no trabalho também, não é? Você está lá, você é o responsável, alguém fala assim, vou colocar aqui, esse fulano está chegando agora, ensina ele, para ele ir pegando o jeito aí você, tá bom, aí você começa a ver, que você está tentando mostrar um negócio, olha, isso aqui funciona assim, e não sei o quê, e o sujeito está no celular,
Não, fulano, olha aqui. Ah, tá. Eu não já vi, entendi. Aham. Eu falo assim, não vai prestar. E não vai prestar. A pessoa que você está explicando o negócio, como é que funciona, e a pessoa está olhando no celular, não vai prestar. Então tem gente que não quer aprender. Aí na hora que vai fazer, faz tudo errado. Por quê? Porque não viu como é que era para fazer. E infelizmente tem muita gente assim também com respeito às coisas de Deus. Não quer. Ele quer a bênção, mas ele não quer aprender de Deus, ele não quer trabalhar para Deus de forma nenhuma. Não me peçam para fazer nada, porque eu não vou fazer. Só que na graça de Deus não é só ser salvo, é salvar os outros também. Não é só receber, é dar também. Não que você seja obrigado a dar, mas dar é um exercício. Quanto mais eu dou, mais Deus enche a minha mão para eu dar. Agora, se eu retenho, Deus não tem como mais encher a minha mão. Minha mão está, não, estou segurando aqui. Eu não tenho, preciso dar, porque Deus dá tanto que eu tenho que dar, eu tenho que entregar. Versículo 13: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Portanto, um homem, então por Adão entrou o pecado no mundo, né? E por causa do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, né? Porque o pecado é assim. Agora, também a semelhança, a vida eterna veio também por Jesus Cristo, veio por um homem. Sabe, irmãos, nessa manhã, eu quero reforçar isso que eu estou falando a respeito da graça de Deus, a respeito de que nós recebemos pela fé, nós precisamos caminhar pela fé, essa igreja caminha pela fé, e a gente tem planos para que as coisas avancem. Nós estamos começando o trabalho com os adolescentes aqui, nós queremos retornar com os nossos trabalhos de criança, amém? Retornar, sábado, dia 16, nós temos o nosso trabalho aqui com crianças, o trabalho do Dia das Crianças, é terça-feira, dia 12, mas nós vamos fazer no dia 16 aqui. Mande o seu filho, todo o anúncio que eu faço aqui, irmãos, está valendo, né? Quem vem à igreja, recebe o anúncio aqui, quem não vem, assiste o culto pelo menos, aí você vai ver o anúncio. Só não pode dizer, ninguém me falou, fica difícil, nem todo anúncio a gente vai mandar por WhatsApp não, tá? Porque na verdade a gente não tem obrigação de mandar pelo WhatsApp, a gente faz uma cortesia de mandar anúncio pelo WhatsApp, mas os anúncios estão dados na igreja, então, e os cultos são gravados, então pelo menos assiste o culto, que você vai saber o anúncio. Não adianta, mas ninguém me mandou um WhatsApp. Mas você não veio na igreja, você não assiste o culto. Você quer que faça o quê? Então o anúncio está sendo dado. Então, sábado, dia 16, traga seu filho, se inscreva, o cartaz está rolando na internet, está lá o telefone, manda a mensagem, se inscreve seu filho, fala que você vai vir, ok? Porque é importante que seu filho veja. Sabe, irmãos, meus filhos estão grandes. Eles já são adultos. A gente criou eles na igreja. Agora estão pela conta deles, já são adultos, né? Mas eu sei que a melhor coisa é trazer as crianças para a igreja. Tem gente que por preguiça não traz o filho. Estou falando, traz o filho para a igreja. É melhor trazer para a igreja do que chorar depois. Se você chorar depois, você pelo menos sabe, eu fiz tudo que eu podia fazer. Não vai ter queixa. Azaf e Adriele são adultos agora. Se eles fizerem alguma bobagem, eu fiz tudo que eu podia fazer.
agora, né, é por conta deles. Então, traz, sábado vai ter as crianças. Ah, mas aí eu vou ter que acordar, fazer comida mais cedo. Pelo amor de Deus, é seu filho, ué. Não vale a pena? Você quer que eu vá na sua casa fazer sua comida para você poder trazer o filho? Não tem como, gente. Então isso aí é o mínimo que tem que fazer. Prepara a criança, deixa a criança arrumada, traz a criança, faz um esforço, né? Ah, mas aí eu vou ter que pegar um ônibus. Se fosse para o médico não ia ter que pegar um ônibus. Se fosse no banco não ia ter que pegar um ônibus. Pega um ônibus, pega um Uber, pelo menos uma vez, né? Não vai ser todo sábado, não é esse sábado só, certo? Então a gente tem que parar de ficar reclamando das coisas e a gente não toma posição. E o pior, depois a gente bota a culpa no outro. Ah, porque fulano... Não, você que não foi, você que não tomou providência, então faça isso. Aí, pastor, está azeitado, está azedo hoje. Então, não, filho, tudo é por amor. Falo isso por amor, né? Porque já chega, né? Já deu, parou, certo? Então, vamos lá. Último versículo, vamos terminar. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ok? Então, se a ofensa, se o pecado, né, ele reinou sobre muitos, como é que a graça não vai ser menor? Como é que a graça vai ser menos poderosa? Irmãos, eu creio que a graça de Deus é muito mais poderosa do que o pecado. E se o pecado teve esse poder de fazer essa destruição toda, a graça de Deus tem o poder de fazer uma restauração ainda muito maior. É por isso que nós estamos pregando aqui, é por isso que eu estou falando nesse dia, dessa forma tão enfática, porque nós não estamos brincando aqui, nós estamos pregando a graça de Deus, mas não tenha isso como uma brincadeira, não tenha isso como, se eu quiser, não, ou você assume um compromisso com essa obra, ou então não há mais nada para dizer, irmãos, porque não tem plano B. Deus só tem esse plano. Não tem outra coisa de, não, se eu quiser, não, é a graça de Deus. Se você não quiser a graça de Deus, não tem outra coisa. Nós não temos mais nada para oferecer. Então a obra está aqui, nós estamos, eu não vou esperar o ano que vem para fazer o que eu posso fazer agora. O mundo não está esperando nada. Mas a gente que é crente fica esperando. E nós não temos que esperar nada, nós temos fé, nós temos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, cuidado, seja prudente, o senhor quase morreu. Eu quase morri, mas eu não morri. E se eu não morri, Deus tem um propósito. Mas cuidado, porque o senhor pode morrer. Todos nós podemos morrer. Se estiver vivo, pode morrer. Mas isso é Deus quem decide. É Deus que decide, e por enquanto Ele está nos dizendo para fazer a obra dEle, e nós vamos fazer a obra dEle em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na quarta-feira, eu orei, repreendendo os demônios, porque nós estamos na graça, e nós temos esse poder para repreender os demônios. Eu orei repreendendo os demônios, e os demônios começaram a se manifestar, irmãos, começaram a sair dos buracos. E em nome de Jesus, nós vamos mandar mais fogo nele. Eu não falei? Quando começa a ameaçar chuva, começa a sair barata para tudo quanto é canto? Eu falei isso. Quando você começa a orar, os demônios começam a se agitar. Então, se agitou, é porque alguma coisa atingiu. Se nada acontece, fica tudo caladinho, eu falo assim, acho que não aconteceu nada não. Mas se agitou, é porque é por aí mesmo. Então nós vamos começar a repreender em nome de Jesus, vamos repreender mais uma vez, entendeu? Ore mesmo, não aceita não, na sua casa, enfermidade, está quebrando as coisas, fulano perdeu o emprego, não aceita, repreende em nome de Jesus. Mas pastor, o senhor não falou que a tribulação, irmãos, uma coisa é tribulação, outra coisa é a ação do diabo. Eu não vou aturar a ação do diabo. Eu quero aquilo que vem de Deus, eu aceito. Aquilo que vem do diabo, não. Se eu tiver que passar uma luta por causa da obra de Deus, amém, eu passo. Agora, passar a tribulação porque o diabo está me perturbando,
que o diabo está colocando caraminhola na cabeça de um, colocando não sei o que na cabeça do outro. Isso não. Se levantando no trabalho lá, do nada o chefe começa a perseguir, começa a falar um monte de bobagem. Você fala assim, mas o que aconteceu? Você nem sabe o que está acontecendo. Começa a repreender, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Começa a repreender. Aleluia, aleluia. Pai, a Ti damos a honra, a glória e o louvor para sempre e sempre. Pai, nós entramos na Tua graça pela fé, é assim que nós entramos, fomos aceitos, ó Deus, pela fé, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, e que somos, ó Pai, invencíveis, ó Pai, aleluia, somos invencíveis no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, eu repreendo todo demônio que se levanta contra a Tua igreja, que coloca, Senhor, na Tua igreja o seu desânimo, marasmo, cansaço. Em nome de Jesus, seja repreendido agora. Esse demônio que coloca briga, Senhor, no casamento, esse demônio que coloca agora confusão, Senhor, nos lares, eu repreendo em nome de Jesus. Esse demônio, Senhor, que coloca, Senhor, problema, tribulação no trabalho, muda a cabeça do chefe, faz o chefe, Senhor, enxergar com outros olhos. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora. Em nome de Jesus, todo levante contra o Teu povo, contra a Tua igreja, nós vivemos pela fé, Pai. Senhor, e pela fé, nós damos a ordem agora a Satanás para sair, bater em retirada. Tudo aquilo que ele tem bloqueado, essa igreja, esse ministério, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Em nome de Jesus, Senhor, aquelas ofertas, ó Deus, que o Senhor tem colocado no coração das pessoas, mas que Satanás tem lutado para que não aconteça, lutado para que não venha. Senhor, nós em nome de Jesus tomamos posse do nosso terreno, Pai, pela fé. Nós tomamos posse, Senhor, da construção da nossa igreja, Senhor, do templo novo, pela fé. Nós tomamos posse, Pai, em nome de Jesus, de todas aquelas vidas, todas aquelas almas que o Senhor tem para esse ministério e que Satanás tem amarrado, que tem repreendido. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós decretamos pela fé agora, Pai, em nome de Jesus, a queda de todo demônio que se levanta contra a Tua casa. Pai, eu oro, Pai, pelos meus irmãos que estão em casa agora, também, ó Pai, aquilo que está sendo levantado, Senhor, na casa deles, com enfermidade, com problema, com luta, eu repreendo agora em nome de Jesus, e digo, Satanás, você não tem poder, sai daí agora, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Você que tem colocado doença, que tem colocado briga, que tem colocado desentendimento, você que tem colocado, tem quebrado as coisas, você que tem roubado a bênção, feito secar os poços, eu te repreendo em nome de Jesus. Nós estamos na graça de Deus, nós estamos revestidos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós somos mais do que vencedores, e ninguém em nada pode vencer o povo de Deus. Nós nos levantamos em fé agora em nome de Jesus, para tomar posse, Senhor, daqueles, ó Deus, aquelas vidas, Senhor, que estão amarradas agora pelo diabo, mas estão sendo libertas agora, pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu creio, oh Deus querido, o Senhor tem bênção para nós, nessa noite, meu Pai, nessa noite, o culto da noite, Senhor, Tu tens algo especial para nós. Oh Deus, aleluia, aleluia, Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai ter algo especial à noite para nós. O Senhor tem preparado algo seu especial para a noite. Oh Deus querido, em nome de Jesus, que nós, o Teu povo, possamos estar aqui, Pai, para a glória do Teu nome, porque o Senhor tem algo de especial para fazer, eu creio. Senhor, muito obrigado, Pai. Coloco nas Tuas mãos também o pedido, Senhor, do Luciano, pela Alice, Senhor, e por sua mãe Maria também, e pela libertação do Anderson e do César, meu Pai, em nome de Jesus, Tu podes fazer isso agora, faz isso, meu Deus, abençoa essas vidas, liberta, Pai, para a glória e honra do Teu nome. Pai, também oro pelo Márcio, pela sua família, Senhor, em nome de Jesus, coloca as coisas no lugar, Senhor, em nome de Jesus, traz a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo despertamento do Teu povo, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.